Eu tô muito feliz de fazer esse vídeo, porque é um vídeo sobre uma descoberta na minha vida. Antes, sem querer, gente, eu não fazia ideia, mas eu cuspia no prato em que eu comia. Esse aqui é um vídeo sobre o que eu descobri nesse final de ano, tá quase aí no Réveillon, o que eu descobri no final do Natal, o que eu descobri nesse fim de ciclo que acontece no final de todos os anos. Eu sempre fui uma menina muito ponderada em relação às minhas decisões e em relação ao que eu pensava sobre tal pessoa. Eu tentava ao máximo, por mais que eu soubesse que aquela pessoa merecia ser maltratada, tratar ela bem. Tô falando no ambiente familiar, tá? Mas na rua isso se aplica também. Só que durante anos e anos, eu tava com a minha cabeça muito cheia de sombras escuras, sombras negras. Eu acreditava que eu era muito sofrida, que eu era muito batalhadora, que eu era muito, sabe, que eu tava sempre sendo uma vítima, só que eu não percebia isso, tá? É uma coisa que tu vai amadurecendo e tu vai percebendo. Só que isso não é nenhuma coisa ruim, porque é normal, a gente é mais nova, a gente não entende bem onde é que a gente tá vivendo. E uma das coisas que eu aprendi nesse final de ano é que eu não sou pobre. E assim, esse vídeo não é pra diminuir ninguém, não é pra atacar ninguém, não é pra falar, eu não sou pobre. É só um vídeo pra eu meio que me desculpar comigo mesma por ter, durante todos esses anos, achado que eu era pobre, porque eu realmente achava. E assim, gente, seria até ofensivo pra minha família eu sair dizendo por aí que eu sou pobre, quando na verdade eu não sou. Hoje em dia, e na verdade a minha vida inteira, eu sempre tive tudo que eu quero nas mãos. E não é porque, eu sou mimada. Também é porque eu sou mimada, mas é porque meus pais se preocupam comigo, os meus pais me amam, os meus pais querem que eu tenha o melhor do mundo na minha vida. E eu lembro que quando eu tava falando com meu pai, às vezes, no carro, nessa época de decidir faculdades, né, ele dizia: Loli, o teu custo de vida é muito alto, tá? Assim, vou te explicar, filha. Tu, se quiser viver de teatro, não vai conseguir ter nem metade das coisas que eu te dou. E eu achava aquilo um absurdo, porque eu achava que eu era super, né, a que segura lá o machado do proletariado, eu achava que eu era do povo, e eu tava confundindo as coisas. E aí, com o tempo, eu descobri que aquela sabedoria que eu tinha, que me fazia me considerar mais povão, era justamente sabedoria, era justamente noção da vida, porque eu nunca me distanciei de certo lugar porque eu achava que era pobre, nunca deixei de ir num ônibus quando eu precisava de fato ir. Então, frescura eu nunca tive, e não ter frescura, por uns momentos da minha vida, me fez pensar que talvez eu tivesse uma outra condição de vida que não era verdade. Então é muito legal que, independente de quanto dinheiro tu tenha experiências em todos os campos da vida. Tu te aventure a fazer coisas que talvez, pela tua condição econômica, tu não faria. Acho que assim como pessoas se descobrem negras quando já tem 18 anos de idade, é um exemplo escrachado pra te entender o que eu quero dizer. Eu meio que me descobri rica esse ano. Antes, eu achava que eu era muito sofrida. E sempre que eu dizia isso, não era por mal, não era pra tentar me gabar de uma coisa que eu não sou. É porque na minha cabeça de adolescente mimada, eu achava que eu era muito sofrida. Antes de eu perceber que sim, eu tenho um custo de vida pra média dos brasileiros bem alto e que a maioria das meninas que eu conheço não conseguem ter metade das coisas que eu tenho. Eu também achava que quando meu pai me dava dinheiro, quando minha mãe me dava dinheiro, era meio que pra suprir uma falta de atenção. Eu pensava, eles estão me dando dinheiro porque eles não querem se envolver de verdade. Isso é outra coisa que eu mudei a minha opinião. Não é que eles me dão dinheiro pra suprir uma necessidade, eles me dão dinheiro porque eles querem que eu tenha o do bom e do melhor. Independente da hora, independente da necessidade, não há uma coisa que eu precise que eu não consiga se eu quiser. Então hoje, por exemplo, eu vou ir pra Tramandaí. E geralmente eu vou de ônibus. Só que ontem eu tive um sonho, assim, aí eu fiquei meio incomodada. Eu tô levando 2 bagagens, estão ali atrás, inclusive. E eu fiquei meio aflita de ônibus. Eu sempre vou de ônibus, mas eu fiquei aflita, fiquei pensativa, e eu falei assim: pai, isso de manhã, olha só, eu vou ir pra Tramandaí com 2 malas e eu não tô muito confortável de ir, tô com medo de ser roubada assim, e eu vou te propor de eu ir com um motorista, porque eu vou me sentir mais segura. E aí eu falei, olha, é o dobro do preço, na verdade é o triplo, assim, um ônibus pra Tramandaí é R$ 30 e eu vou gastar R$ 200 pra ir de carro, no ar-condicionado, com as minhas malas e tal.
E na hora, gente, na hora eu ganhei o que eu precisava, que era o dinheiro pra eu ir de carro pra Tramandaí. E assim, não teve uma reclamação, não teve uma pergunta indelicada, ninguém ficou me questionando, simplesmente me deram. E durante todos esses anos eu tava achando que eu era pobre, eu tava dizendo assim, na cara dura, que eu era uma menina desmerecida, quando na verdade não. Os meus pais, eles têm dinheiro porque eles batalham muito, então assim... São excelentes profissionais, nunca tiveram dinheiro de herança, nada disso. Foi um dinheiro conquistado, foi um império construído. E eu tenho sorte de ter gente que me ama tanto nesse mundo, que pode me dar tanto amor, tanto real quanto financeiro. Às vezes tem pessoas que comentam aqui, isso é falta de pai e de mãe. Eu sempre tive pai e sempre tive mãe. Eu sempre tive conselhos dos dois, eu sempre tive represália dos dois. Então eu nunca fui uma menina jogada às traças. Antes eu dizia que eu nasci em berço de ouro, mas eu não tinha total noção da dimensão disso. E de fato, eu nasci, cresci e ainda estou num berço de ouro. Eu sou completamente protegida pela minha família e assim que eu tiver um problema sério, qualquer um dos dois vai me proteger da sua maneira, mas vai me proteger de forma efetiva, isso eu tenho certeza. E esse foi um grande alívio, porque eu parei pra olhar pra todos os lados, sabe? Pra tudo que eu faço no meu dia a dia, pra tudo que eu ganho ao todo num final de mês, né? E ter todos os luxos que tu quer e ganhar quase 10 mil reais por mês. Não é uma coisa pra se jogar fora, não é uma coisa pra ficar cuspindo no prato em que se come. E eu tava jogando tudo isso fora, dizendo que eu era pobre. Não me pergunte por que isso passava na minha cabeça. Acho que eu achava que era pobre porque às vezes faltava papel higiênico porque ninguém tinha preguiça de ir lá, porque todo mundo tinha preguiça de ir lá comprar. Acho que eu achava que eu era pobre porque às vezes a gente esquecia de pagar a conta de luz e ficava sem. Mas assim, nunca me faltou nada e eu sei que nunca vai me faltar nada. A segunda coisa que eu mudei de opinião foi achar que os meus pais foram cruéis, assim, comigo de alguma forma na escolha da minha profissão, na escolha do que eu quero fazer. Tudo bem, eles podem ter sido um pouco cruéis, mas é a maneira de pais deles resolverem na cabeça deles como seria o melhor jeito da filha deles ganhar a vida. Isso é normal quando tu, de novo, tem um custo de vida acima do normal e tu não quer que a tua filha passe trabalho, tu não quer que a tua filha fique sem a chapinha, fique sem os cremes, fique sem os protetores solares, fique sem os perfumes, sem as roupas, sabe? Sem todo esse luxo que a tua filha tem. Tu não quer que ela passe por trabalho no futuro. Então, eu acho que todo esse drama que sempre foi gerado em relação ao que eu ia ser da vida foi um drama que eles tinham necessidade de ter e não julgo mais, não acho mais uma coisa ruim. Acho que na condição de pais foi o melhor que eles fizeram. Com certeza agora eu não tô fazendo a profissão que meu pai sonharia que eu fizesse, por exemplo. Ele achava que era melhor eu fazer administração. Tô fazendo cinema, vou fazer cinema. Só que, assim, eu garanto pra vocês que eu espero da minha vida pra minha vida pessoal conseguir construir o mesmo império que meus pais construíram, conseguir erguer a minha vida de uma forma avassaladora como meu pai conseguiu. Mesmo não fazendo medicina, ou não fazendo arquitetura, ou não fazendo administração, ou não fazendo direito. Acho que a gente só consegue ganhar dinheiro e ser bem sucedido no que a gente faz bem e no que a gente ama. E é por isso que o meu objetivo agora é erguer o meu futuro fazendo o que eu amo. Outra coisa que eu mudei de opinião era que meu pai era uma pessoa carrasca. Antes eu achava que ele era muito carrasco, que ele vinha muito pouco me ver e tudo mais. Só que eu parei pra pensar. E sinceramente, gente, se meu pai fosse como a minha mãe, eu ia ficar assim, ó. Porque fala demais, tá sempre aqui, tá sempre me babando. Então, ele é muito mais parecido comigo do que a minha mãe. E eu não sei porque que até hoje eu não tinha entendido ainda que este homem é muito parecido com a filha. E se a filha não gosta muito de família, de contato, imagina o pai, né? Que foi quem fez a filha ficar assim. Então, eu também perdoei. Este é o ano do perdão. Antes eu fingia pra mim mesma que eu tinha perdoado essas coisinhas de pai, essas coisinhas de família. Só que esse ano, eu juro pra vocês que eu não sei como, eu simplesmente perdoei. Eu perdoei de verdade. Eu não tenho mais mágoa em relação a eles. Eu não tenho mais o que jogar na cara deles, porque assim, eu teria que pensar muito, porque todas aquelas coisas que eu jogava na cara antes, todas aquelas coisas que eu criticava antes, parece que sumiram. Parece que não existem mais. Porque não me afetam mais e também não eram verdade. Assim como eu achava que era pobre, eu achava que meus pais eram muito severos ou muito carrascos,
E não, são pais muito atenciosos. A minha mãe é uma das melhores mães que eu já vi na minha vida. Então, assim, eu lembro que eu tava tendo uma consulta com a terapeuta e ela comentou: ai, mas tua mãe não é meio gananciosa? Tua mãe nunca quis extorquir o ex-marido? E eu fiquei até magoada, eu falei pra ela: de jeito nenhum, minha mãe sempre pensa nos filhos em primeiro lugar, ela não tá nem aí pro que meu pai vai dar pra ela ou não, porque meu pai vai dar pra casa ou não. Ela só quer que os filhos dela tenham condições de ter uma vida perfeita. E nunca foi essa mulher perversa que fica dizendo: ah, tu não pode ir com teu pai, ou ah, tu não pode gostar dele. Não, sabe? A minha mãe é o exemplo materno mais real que eu já vi nesses últimos anos, nesses últimos tempos. Gente, ela se dedica com uma forma tão absurda pra gente. Quando meu irmão tem trabalho do colégio, porque ele ainda tá no colégio, que as mães têm que participar, as mães tiveram que fazer, as mães de toda a sala, de todos os alunos, tiveram que fazer esse último mês um scrapbook, que é tipo aqueles livros que tu vai fazendo colagens, botando foto das memórias dos filhos. E, gente, a professora chegou a falar pro meu irmão, assim: o scrapbook da tua mãe foi o único bom. Tipo, ela não usou essas palavras, mas o que ela quis dizer foi: tua mãe se dedicou, né? Tua mãe realmente quis fazer esse scrapbook. Porque minha mãe, ela não é essas perua nojenta que não estão nem aí pros filhos. Não, ela ama os filhos que ela tem. Ela quer participar da vida deles, ela quer saber como eles estão se sentindo, ela quer ajudar os filhos dela. Ela quer se envolver no trabalho da escola porque aquilo é um prazer pra ela. Não é um trabalho de escola, é um trabalho que ela vai dar pro filho dela. E assim, mulher inteligentíssima também, tem vários títulos de currículo, ótima profissional, ótima mãe. Por que é que eu iria implicar com essa santidade? Gente, vocês já viram vídeos dela me xingando, né? Santa, ela não é. Até porque, de novo, como é que eu ia ser assim se eu não tivesse uma mãe igual a ela? Então, assim, santa a minha mãe não é, né? Quando tiver uma briga, eu vou mostrar de novo a gente se matando em casa. Mas, assim, todo aquele rancor que eu tinha por talvez algum motivo eu não tenho mais. E sim, eu sempre achei ela uma mulher maravilhosa, mas hoje eu tenho certeza disso. Meu pai é a mesma coisa. Um homem, assim, que conquistou muita coisa sozinho. Às vezes perguntam, né? Ai, Loli, como é que tu não pode fazer tal coisa se teu pai é médico? De novo, meu pai me dá tudo que eu preciso, tudo que eu quero. Só que, né, uma menina que é uma princesa sempre quer mais. Aí, às vezes, eu não tenho tudo na hora, mas um dia eu conquisto. Mas mesmo assim, uma coisa que eu ia dizer pra vocês antes de eu prosseguir esse vídeo: gente, o meu pai ser um médico, por assim dizer, rico, né? Não vou dizer que é rico, milionário, mas um médico rico, não é fácil. Vocês acham que tu tira teu diploma de médico e tu ganha dinheiro na hora? Não é, gente. E isso também fico muito orgulhosa, porque tem milhares de médicos aí que estão ganhando 2.000 por mês, tem milhares de médicos que estão trabalhando no SUS. E que assim, vocês acham que eles estão no SUS por quê? Porque eles são o alto nível da medicina? Não, eles estão ali ou porque eles não têm estudo suficiente, não se especializaram na área de direito, ou eles estão ali porque realmente não tiveram oportunidade em hospitais grandes. Meu pai sempre trabalhou em hospitais de renome em Porto Alegre, já participou de programas de televisão. Então, assim, é um homem que sozinho conseguiu fazer da profissão dele um grande ofício. E isso também me enche de orgulho, porque eu penso: meu Deus, olha tudo que este homem conquistou, olha tudo que com o estudo dele ele conquistou. Então, às vezes, quando tu vem me perguntar assim: ai, mas teu pai não é milionário, ele é médico. Gente, tudo bem, ele tem dinheiro, mas lembrem que a maioria dos médicos no Brasil não tem nem perto de muito dinheiro. E aí tu fica pensando, né, como assim? Não tô entendendo, o médico não era garantido? Nada nesse mundo é garantido sem teu esforço e sem teu merecimento. Então não adianta tu ir lá e fazer uma provinha fácil pra entrar no vestibular e achar que tu vai sair com o diploma e pronto. Tu tem que ter estrada corrida. E outra coisa, na medicina é muito comum um cara subir na posição porque ele é filho de tal médico, porque ele é filho de tal médica. Meu pai não tem isso, não tem ninguém médico na família além dele, assim, na família próxima, então ele nunca usou o nome de ninguém, ele construiu o nome dele. Tanto que hoje, se eu fosse ser médica, eu que subiria com o nome dele, inclusive. Antes que vocês perguntem nome de familiar, eu não vou falar porque isso não tem nada a ver, eu tô falando do meu amor pela minha família e não vou expor ninguém porque isso não tem nada a ver com o nome dos meus pais. Isso é uma coisa que inclusive seria antiético da minha parte, porque aqui é o meu trabalho, não o trabalho deles, e eu não posso ficar botando a vida das pessoas na internet. Eu tô muito aliviada de fazer esse vídeo, vocês não imaginam
Porque é como tirar um peso das minhas costas. Quando eu passo por um processo de amadurecimento, se eu ainda tô carregando alguma memória, por exemplo, nesse caso eu tava carregando a memória de que eu estava enganada. Se eu fico carregando a memória de que eu tava sendo tola por muito tempo, eu preciso jogar essa memória pra fora, porque senão ela continua me corroendo. Porque eu fico pensando, bah, mas como eu fui burra, nossa, como eu fui assim, como eu fui inocente. Mas esse vídeo não é pra me penalizar também, porque eu não tô me culpando nem um pouco por ter pensado errado. Eu tava me culpando por ainda não ter vindo aqui falar. E não é pra falar pra vocês diretamente. Todos os vídeos que eu faço no meu canal são muito pra mim. Cada vídeo que eu faço eu amadureço mais, porque quando eu jogo uma ideia, essa ideia parece que é atribuída à vida e ela reflete em mim aquelas palavras que eu dei de outra forma. Por isso que às vezes quando eu falo algo, eu venho de novo e falo, ah, eu mudei de opinião. Ou quando eu falo algo, eu fico pensando em casa, não, não é bem assim. Porque quando tu vai fazer um vídeo na tua inocência, parece que aquilo que tu acredita é a verdade. Só que quando tu faz o vídeo, tu te escuta de novo, tu percebe, não, isso não é bem assim. Isso é muito legal nos vídeos também. Tinha uma cena na novela O Clone, que eu gosto muito, onde um dos árabes, eu não lembro qual, um dos marroquinos, comenta assim, cuidado com as palavras, uma palavra jogada no vento é eterna. E aí tu consegue até imaginar o que ele disse visualmente, né? Como se cada letrinha fosse saindo da tua boca e ela fosse se espalhando por todo o vento e o vento fosse levando essas palavras e fosse fazendo com que essas palavras subissem pro céu e depois elas descem em forma de chuva e essas palavras continuam rodando e rodando e rodando e rodando e rodando. Eu sempre levei isso muito a sério desde que eu vi aquela novela O Clone quando eu era muito pequena e hoje eu entendo realmente o significado do que ele queria dizer. Tudo que tu fala, que tu abriu a boca pra falar, tá eternamente cravado no tempo. Então, assim, até coisas que tu fala pra tua melhor amiga, não é necessariamente uma youtuber, não. Tu fala pra tua melhor amiga, ai, eu odeio a Larissa Manoela. Aquelas palavras vão ficar marcadas no tempo e vão dizer o que tu é por muito tempo. Até que tu renove essas palavras, até que tu mude de opinião. Ou então, se tu for morrer odiando a Larissa Manoela, as palavras ainda vão estar cravadas no poder do tempo. Eu não vou dizer que tu tem que entender isso que eu acabei de dizer agora, porque é uma coisa que se tu acreditar em mim, se tu acreditar no Clone, tu vai entender só quando tu já tiver tido uma certa estrada, assim, sobre isso. É muito interessante eu mostrar pra vocês que mesmo eu, que já tenho uma maturidade elevada e que já tenho pensamentos muito abertos, assim, né, pensamentos mais positivistas em relação ao mundo, nem sempre em relação a mim eu era positiva, eu era muito pessimista, mas em relação ao mundo eu sempre fui mais positiva, assim, nunca fui de condenar ninguém severamente, nunca fui de bater o martelo e dizer essa pessoa tem que ter a cabeça cortada fora porque ela roubou um brinco. Mas até eu, que sempre tive ideias muito bem exploradas e que sempre trouxe ideias muito legais pra vocês, tô em processo de amadurecimento eternamente. Por isso que eu acho que hoje em dia a gente dizer assim, ah, mas tu só tem 20 anos, eu tenho 30. Ou tu dizer, ai, mas tu só tem 16 anos, eu tenho 20. É muito ridículo, porque não importa a idade que tu tenha, tu sempre vai amadurecer mais. Tu vai estar com 40 anos e tu vai pensar que com 30 tu era a maior criança do mundo. Tu vai estar com 60 anos e tu vai pensar que com 50 tu fez coisas muito imaturas pra tua mentalidade atual. Então, assim, a gente julgar que uma menina de 12 anos é mais imatura, né, menos madura que uma de 20... pode estar errado, porque às vezes a de 20 é mais imatura que a de 12 e vice-versa. E mesmo que tu se acha a maior bolacha do pacote, assim, a maior bolacha do pedaço, achando que tu é super madura, super resolvida, vai passar uma semana, vai passar um mês e tu vai estar em constante mudança. Isso é muito magnífico. Todo mundo tá em constante mudança. Eu mudo tanto por dentro quanto por fora. Geralmente quando eu tô numa fase nova, mental, eu também, sem querer, reproduzo isso no meu vestuário. Porque eu sou mais artista, né? Agora, vocês que são pessoas mais comuns, e não falo isso de tom pejorativo, vocês reparam as mudanças de forma mais discreta. Às vezes tu começa a estranhar o jeito que tu tá falando. Tuas roupas continuam a mesma, tua maquiagem continua a mesma, teu cabelo continua o mesmo, teu corpo é igual, só que a tua cabeça tá mudando e às vezes até tu se assusta com isso. Porque, de novo, gente, não existe período de crescimento. Claro que existe, mas assim... o período de crescimento de um ser humano é até os 12 anos, até os 18.
Tu tá sempre, eternamente, em período de crescimento, até que tu morra. Se é que quando a gente morre, a gente para de crescer. Porque, né, dependendo da tua crença, dependendo da religião, e dependendo também do que realmente existe, a gente vai estar sendo eternos pra sempre, 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 sempre. Apesar de eu ser muito vinculada ao catolicismo, eu também tenho um tesão enorme pela parte mais do candomblé, do evangélico. Eu gosto muito de várias religiões, e inclusive eu tento me inspirar em várias religiões. Mas tu foi perguntar, né, o que tu é, Olha, eu sou católica, eu acredito em Deus, eu acredito em anjos. Só que vai que quando a gente morra, seja muito diferente de céu e inferno. Eu não vou duvidar quando eu estiver lá, né? Eu vou olhar e vou falar, bah, realmente, isso aqui é outro tipo de paraíso. Então, sim, os budistas estavam certos, ou sim, os voodooístas estavam certos, enfim. Isso é muito legal também, tu acreditar numa coisa, mas tu saber que o que as outras pessoas acreditam também tem possibilidade de ser real. Porque às vezes vem gente... muito engraçado que meu namorado às vezes me manda uns vídeos, assim, de pessoas que ele jura que são esquizofrênicas, porque essas pessoas acham que estão sendo perseguidas. Só que a gente vê tanta série e tanto filme onde acontece perseguições do governo sem que ninguém mais saiba determinadas pessoas. Essas pessoas, quando vão dizer isso pro mundo, são consideradas loucas. Então, por que não? Por que será que talvez não tenha chance mínima dessas pessoas que acham que estão sendo perseguidas realmente estarem sendo perseguidas? Tu sempre tem que ter a dúvida aberta para qualquer situação e qualquer possibilidade. Porque nesse mundo, nada é certo e nada é incerto. XO, XO, eu espero que assim como eu, vocês continuem amadurecendo a cada dia, menos a pele, porque a pele tem que ficar perfeita pra sempre, porque a gente tem que ser lindo pra sempre. Quem não acredita nisso, bom, vai viver no Jardim do Éden, lá em Tramandaí, porque eu não. Eu vou viver em Nova York com a minha pele de boneca. XO, XO, Gossip Girl!